Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples e hoje trago o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou ontem na Toca 3 no Mineirão frente ao Atlético Paranaense e venceu pela margem mínima de 1-0. Vamos falar sobre o maior de Minas, como é que jogou dentro das quatro linhas, no processo com bola e sem bola. Mano Menezes escalou para o jogo frente ao Atlético Paranaense. Na baliza tivemos Fábio, lado direito tivemos Ezequiel, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Manuel e Murilo. Henrique e Lucas Silva fizeram a dupla de volantes. Arrascaeta no corredor central, mais à direita tivemos Robinho, Rafinha do lado esquerdo e Tiago Neves era o jogador mais solto na frente. Tiago Neves não é um centroavante de base, é um jogador que joga atrás do centroavante, é um jogador do último passe, mas Mano Menezes quis criar aquela mobilidade que ele tanto gosta do meio-campo para a frente. Mas vamos começar no processo de trás para a frente e falar naquilo que o Cruzeiro fez dentro das quatro linhas. Uma primeira fase de construção da equipa de Mano Menezes a partir da linha defensiva, onde os dois zagueiros, Murilo e Manuel, muito bem colocados no corredor central, e depois como é que o Cruzeiro construía a partir de trás. Henrique e Lucas Silva eram os volantes do maior de Minas, que depois um deles iria sempre buscar o jogo mais atrás. O que é que isso possibilitava? Possibilitava que Ezequiel e Diogo Barbosa depois dessem profundidade aos seus corredores laterais. Por isso, Manuel e Murilo não abriam muito, mas esperavam que Henrique e Lucas Silva descessem no seu corredor central à procura de receber a bola e iniciar a sua segunda fase. A sua segunda fase é quando a bola passa para o meio-campo do adversário e o Cruzeiro começa a construir a sua organização ofensiva. No lado esquerdo, os comportamentos e princípios de jogo do lado esquerdo eram exatamente iguais aos do lado direito, em que muitas vezes do lado esquerdo Rafinha procurava movimentos mais interiores para criar superioridade numérica no corredor central e isso possibilitava depois libertar o corredor esquerdo para Diogo Barbosa subir, dar a sua profundidade, a sua verticalidade e a sua velocidade. Rafinha está mais dentro, Diogo Barbosa está mais fora no seu corredor mais à esquerda e depois reparem que Tiago Neves saía muito da sua posição e fazia sempre aquelas permutas de posicionamento com a Arrascaeta. Quando o Diogo Barbosa não conseguia subir através do seu corredor mais à esquerda, dependia da situação do jogo e da inteligência dos seus jogadores baseados nas rotinas ofensivas de Mano Menezes. Era Rafinha que dava a largura mais à esquerda no que diz respeito à frente-ataque do Cruzeiro. Rafinha aqui está mais à esquerda e depois reparem que Tiago Neves a solicitar a bola, Arrascaeta também no corredor central e depois o meia contrário ao posicionamento da bola era Robinho, que depois ficava mais à direita. Ou seja, quando o Cruzeiro iniciava um possível contra-ataque ou um ataque rápido, Diogo Barbosa ficava atrás e era Rafinha que depois dava a largura à frente-ataque da equipa do maior de Minas. Do outro lado era exatamente igual. Robinho vinha para dentro, mais para o corredor central, o que possibilitava depois as subidas de Ezequiel através do corredor do lado direito. Em outras circunstâncias, Ezequiel ficava mais recuado e era depois Robinho que dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro no lado direito. E depois, papel fundamental era a Arrascaeta. A Arrascaeta era um jogador livre no corredor central, era um jogador que não tinha quase uma posição fixa, tinha muita mobilidade
também com trocas posicionais com o Tiago Neves. E reparem nesta imagem, é muito importante o posicionamento da Arrascaeta, que quando o Cruzeiro rouba a bola ao adversário e inicia a sua organização ofensiva, reparem que a Arrascaeta conseguia jogar muito bem entre linhas, entre os blocos, e depois a estrutura do Cruzeiro eram os dois volantes, Lucas Silva e Henrique, mais atrás, a Arrascaeta no corredor central. Reparem depois na coordenação, Robinho à direita, Rafinha à esquerda e Tiago Neves na frente, era aquele jogador mais móvel. Portanto, o Cruzeiro com bola era assim que se definia, e depois fui atrás também de uma imagem que caracterizasse muito esta organização ofensiva de Mano Menezes, que ele gosta tanto desta mobilidade, mas há muita disciplina nos volantes, ou seja, Henrique e Lucas Silva. Dois jogadores ficavam bem atrás para as coberturas defensivas, e depois reparem que Tiago Neves era aquele elemento que saía da sua posição, saía da marcação dos zagueiros do Atlético Paranaense, recuava para vir buscar jogo. E reparem depois na disposição tática em que Robinho e Rafinha procuravam movimentos interiores. Aqui houve a troca de Tiago Neves com a Arrascaeta. Reparem que a Arrascaeta está num processo mais ofensivo, e quando Robinho e Rafinha vinham para dentro para buscar posicionamento interior, o que é que acontecia? Ezequiel do lado direito e Diogo Barbosa do lado esquerdo tinham a tal mobilidade para explorar os corredores laterais. Aqui foi referenciar a troca posicional, ou seja, a permuta de posicionamento entre Tiago Neves e Arrascaeta através de uma grande mobilidade. Naquela imagem, aquela troca posicional iria funcionando, como funcionou também em jogos anteriores em que o Cruzeiro não tinha um centroavante de base. Quis realçar que Tiago Neves saía também muito da posição, e reparem que depois o Atlético Paranaense não conseguia encontrar um elemento de marcação mais à frente. Porquê? Porque nesta imagem vejam que o quarteto defensivo do Atlético Paranaense não tem ninguém para marcar, não há uma referência de marcação, e foi aí que o Cruzeiro tirou vantagem. Reparem que a Arrascaeta também já estava muito recuado, num processo que veio buscar o jogo mais atrás. Lucas Silva e Henrique sempre muito bem posicionados, e depois esta relação do setor, Ezequiel e Robinho mais à direita, no lado esquerdo é Rafinha com bola mais no meio. Para quê? Para que Diogo Barbosa explorasse o corredor mais à esquerda. Aqui o que baralhou o Atlético Paranaense foi o facto de que o Cruzeiro não tinha uma referência de ataque, e isso levou com que o Cruzeiro também, com a tal mobilidade, conseguisse criar perigo para a baliza do Atlético Paranaense. Um Cruzeiro sem bola, nós já sabemos, Mano Menezes gosta de descer as linhas, gosta de defender no seu meio campo. No Brasil chama-se de retranqueiro, mas é esta a filosofia de Mano Menezes, e é esta a filosofia que leva a que o Cruzeiro esteja na 5ª posição com 51 pontos, apesar que tivemos jogos em que o ser retranqueiro não funcionou, e isso Mano Menezes tem que mudar alguma estratégia para alguns adversários mais perigosos, que não foi o caso do Atlético Paranaense, uma equipa com pouca intensidade, com pouca agressividade, uma equipa que eu não gostei da sua performance dentro das 4 linhas. E um Cruzeiro sem bola descia as linhas, defendia no seu meio campo, mas alterava a sua estrutura tática quando defendia no processo sem bola, e então apostava num 4-4-2. É a imagem de marca de Mano Menezes, 2 homens na frente que são os primeiros a defenderem, Tiago Neves e Arrascaeta. Arrascaeta subia um pouco no terreno e fazia dupla com Tiago Neves, e depois Robinho e Rafinha desciam através dos seus corredores laterais e formavam uma linha defensiva no meio campo com Henrique e Lucas Silva. Portanto, este foi o Cruzeiro, um Cruzeiro que não foi muito intenso, não foi muito agressivo no bom sentido. Foi um Cruzeiro que parecia que estava a meio gás,
e também porque o Atlético Paranense não acelerava o jogo. Uma equipa também com poucas ideias. Conheço muito bem o técnico Fabiano, porque trabalhou em Portugal na equipa do Estoril Praia, mas um Atlético Paranaense que não obrigou o Cruzeiro a ser mais intenso, mais agressivo e com outra disponibilidade para o jogo. Um primeiro tempo que aos 40 minutos há o golo de Arrascaeta, um pormenor técnico do uruguaio que vai fazer o gol do Cruzeiro aos 40 minutos. Depois tivemos as substituições, aos 30 do segundo tempo sai Tiago Neves e entra Alisson, Rafinha vai para a direita, Alisson vai para a esquerda, Robinho no meio e Arrascaeta foi o homem mais solto. E depois, mais tarde, aos 38, vai ser Arrascaeta e vai entrar Jonathan. Jonathan é um centroavante da base do Cruzeiro, do sub-20. Não deu para ver muito bem Jonathan em campo, mas vou esperar que Jonathan tenha mais minutos para depois dar aqui a minha opinião. Depois, mais para a frente, sai Rafinha e entra Rafael Marques. Nem sei porque é que Mano Menezes fez esta substituição, mas pronto, Rafael Marques, eu não gosto desse jogador. E agora vou passar os melhores momentos e comentar para vocês também verem o golo do Maior de Minas. Temos então aqui uma oportunidade do Cruzeiro, há um cruzamento, parece-me de Robinho, e Henrique vai rematar por fora, muito longe da baliza do Atlético Paranense. Num canto há um cabeceamento, mais um perigo para a equipa do Cruzeiro, que quase fazia o primeiro golo, e muito bem a defender a equipa do Atlético Paranaense. Aqui uma investida de Rafinha, joga a bola para a área e remate da Arrascaeta fraquinho para a defesa do goleiro do Atlético Paranaense. Era um Cruzeiro que tentava criar para marcar o seu primeiro golo. Ribamar num remate fraquinho, a bola sai ao lado da baliza de Fábio, e mais uma vez Rafinha coloca a bola na área. Há um alívio por parte de um defesa do Atlético Paranense, remate de Robinho, a bola vai sair por cima também da baliza do Atlético Paranense. Mais uma investida, mais uma vez Ribamar, remate, a bola sai ao lado. Não era aquele lance muito perigoso, a bola nem conseguiu ir à baliza, e aqui Arrascaeta, por menor técnico muito bem, vem para dentro, faz uma simulação, vem para dentro, remata com o pé direito e faz o golo do Cruzeiro, num belo pormenor técnico do uruguaio Arrascaeta, mais conhecido pela torcida como Arrascamito. Faz o golo do Cruzeiro, 1-0 na Toca 3. Cruzeiro saía por cima a 5 minutos do intervalo no que diz respeito ao primeiro tempo. Golo do Arrascaeta e Mano Menezes estava, claro, satisfeito. Depois, Atlético Paranense numa investida pelo lado esquerdo, cruzamento e pontapé de bicicleta de Ribamar, que quase fazia um golo de levantar o estádio. Grande defesa de Fábio. Mais uma investida do Cruzeiro já no segundo tempo com Rafinha, remate vai ao lado, muita força neste remate. Se a bola fosse à baliza, claramente seria o segundo golo do Maior de Minas. Grande remate de Rafinha. Escanteio para o Cruzeiro, uma segunda bola, Rafinha mais uma vez para uma grande defesa do goleiro do Atlético Paranense. Um escanteio também, aqui a bola vai à barra e na recarga muito perigo a rondar a baliza de Fábio. Esta foi a melhor oportunidade do Atlético Paranaense ter feito o golo do empate, e o Cruzeiro aqui com alguma pontinha de sorte. Fiquei contente com o resultado, fiquei contente com os 3 pontos. Claro que não vou dizer que fiquei contente com a exibição do Cruzeiro, porque o adversário também foi fraco, não foi intenso, não foi agressivo, não colocou aquela disponibilidade dentro de campo que obrigasse o Cruzeiro a ter mais intensidade no jogo. O que importa são os 3 pontos. Cruzeiro mantém-se na 5ª posição com 51 pontos. Está a ser um campeonato do Brasileirão aceitável, não fosse alguns erros passados que Mano Menezes cometeu e aquelas derrotas amargas que ainda me estão aqui atravessadas. Mas pronto, Cruzeiro caminha, já temos a Copa do Brasil, faltam alguns jogos e vamos esperar que na próxima temporada, no próximo ano 2018, seja um bom ano para todos nós, para todos os torcedores
do Maior de Minas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta análise. É o like, é a curtida, é a joinha para apoiarem aqui o canal Joga Simples. E da minha parte, o meu muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo sobre o nosso cruzeirão cabuloso aqui no canal Joga Simples.